peguei, né, compulsando a Bíblia, né, eu me peguei numa reflexão, fui para lá, fui para cá, mas não teve como fugir da reflexão e para o valor dado à Bíblia, à amizade, ao relacionamento. Então, a gente sabe que numa passagem bíblica, nós já estudamos já estudamos algumas vezes essa passagem, mas como eu sempre digo, cada época, cada momento que a gente lê e a gente interpreta a palavra de Jesus sempre quer nos dizer muito mais Leia nas para tu. linhas do que o próprio texto a gente lê. Tempo, passa o dia e a noite. Então, assim, o texto diz mais ou menos assim: Jesus estava numa casa em Cafarnaum. E quando ele já se refere dessa frase, quando o texto de Jesus estava numa casa, eu já paro aí para que a gente possa refletir que a gente tem que fazer da casa da gente uma casa que Jesus se sinta à vontade nela, não é? Nesta casa, Jesus estava completamente à vontade e levava as boas novas, pregava o evangelho de Deus. E quando Jesus narrava o Evangelho de Deus, as pessoas foram se aglomerando, as pessoas foram se chegando e, de repente, a sala estava numa verdadeira aglomeração de pessoas que não tinham espaço, não tinham aqueles caminhos. Se você pudesse, se você quisesse ir para um outro local daquela sala, você não iria conseguir, porque tinha muita gente escutando a palavra de Jesus. Jesus, nessa época, ele já distribuía o carisma dele, evidentemente, e ele atraía cada vez mais a multidão. E aí, de repente, né, 4 homens, de repente, não conseguiram chegar até Jesus e destelharam essa casa, e esses 4 homens empurraram com uma corda em cada parte da maca, e empurraram a maca com um homem paralítico ali deitado, que foi bater exatamente na sala, no meio da multidão. E aí o texto bíblico diz, é muito claro o texto, quando diz que Jesus olhava para a descida daquela maca e ficava assim, como eles estavam confiando, aqueles homens que desceram a maca. E quando aquele homem desce, Jesus diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus diz isso, os fariseus, os mestres da lei que estavam ali, começam a dizer que Jesus está blasfemando, que ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E Jesus, com a voz da autoridade de Deus, diz: aqui na terra, eu sou o homem que eu posso perdoar pecados. E quando ele diz isso, imediatamente ele manda o homem se levantar da maca e ir para casa. E assim o homem vai. E aí todos ficaram surpresos e glorificaram a Deus. Então, eu queria falar um pouco sobre esse texto bíblico. A gente tem aí várias coisas que ocorrem com a gente. E a primeira delas, primeiramente, é o amigo. Nós temos amigos. Existe aquela música de Roberto Carlos que diz: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder. Enfim, nós não almejamos isso. Nós temos amigos e nós somos amigos. Nós não almejamos 100 milhões de amigos. Nessa época, nós precisamos pelo menos de 4 amigos, não é? Amigos que possam se revezar com a gente, emprestando a sua esperança quando nós estamos desesperançados, não é? Emprestando o seu ânimo quando nós estamos desanimados, emprestando a sua alegria quando estamos tão tristes. E aí, se a gente se aprofundar nessa questão da amizade, a gente vai perceber que aqueles 4 homens foram em busca do amigo que estava desanimado,
desalentado, em cima de uma cama, e vai ver, não só era pela deficiência física, mas sim pela paralisia, a paralisia interna que ele estava sentindo. Então, aqueles homens foram até lá e eles disseram assim para o amigo: olha, nós vamos levar você à presença do homem que tem a resposta para o seu problema. Agora, a partir de agora, se entregue nas nossas mãos. Nós vamos cuidar disso. E aqueles 4 amigos, naquele momento, eles entregaram, eles revezaram a esperança dele com aquele homem. De repente, o homem se viu entregue na mão de 4 amigos. E os 4 amigos, eles foram até aquela casa onde sabiam que Jesus estava, e a multidão não deixavam, como eu expliquei que tem no início do texto, não conseguiram impedir eles de chegar, pelo menos, para que Jesus pudesse ver aquele paralítico. E eles foram para um lugar mais difícil. Eles disseram: vamos destelhar, vamos tirar o barro, vamos tirar a palha, porque naquela época as casas eram cobertas de barro, de palha. Vamos tirar a palha e vamos colocar a maca por ali. Então, aqueles homens subiram ali pela casa. Imagine o trabalho. Precisava verdadeiramente ser 4, porque botaram uma corda em cada local da maca, nas 2 pontas, na outra. E aí eles desceram o paralítico. E foi quando Jesus, diferente de como a gente se sente, muitas vezes no consultório médico, muitas vezes em qualquer local, que a gente pensa que até que vai ser acolhida de forma diferente, mas a gente se sente como se estivesse no auditório. Jesus não disse: ei, cara, ei, rapaz, não. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus chamou aquele rapaz de filho. Aquele homem que até hoje a Bíblia não narra o nome do homem, quem era o homem, quantos anos ele tinha, por que ele ficou paralítico. A coisa mais linda que a Bíblia revela é que o protagonista era oculto. E isso tudo está na beleza do evangelho que transforma. O homem, a gente nunca vai saber quem era ele. Mas Jesus teve o cuidado. Porque muitas vezes a gente se pergunta por que ele disse: os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus, antes de se dirigir à cura física, Jesus sabia que aquele homem precisava se sentir perdoado. Porque, com certeza, as culpas, a forma dele viver, aquela depressão dele, ele precisava de um ânimo interior que só Deus podia dar. Então, assim, eu me transformo porque sou perdoado. Olha o peso dessa frase. Às vezes a gente diz: eu vou me arrepender para ser perdoado. Mas Jesus, que prevê todas as nossas emoções e sentimentos, e tem conhecimento de que a gente muitas vezes precisa do carinho antes da ação, Jesus vai e diz àquele homem: olha, seus pecados estão perdoados. E aí, quando os fariseus reclamam, Jesus mostra que o milagre acontece, que ele pode sim fazer o homem andar, mas antes de qualquer coisa, ele leva aquela tranquilidade, aquele perdão para o coração do homem. Eu queria hoje chamar a atenção de vocês no dia que se comemora o Dia de Amigo, para que a gente possa verdadeiramente sentir o peso dessa palavra, não é? E quantas vezes a gente precisa emprestar a nossa solidariedade, o nosso carinho, a nossa esperança a quem está tão desesperado. Hoje, por exemplo, eu estou precisando que você me dê a mão para que você me conduza. Amanhã, talvez possa ser eu
a te pegar pela mão e a te conduzir. Então, essa permuta de esperança se faz tão necessária e que, às vezes, a gente esquece, seja pelo tempo, seja... É preciso que a gente tenha essa consciência de quantas pessoas estão sofrendo. E outra coisa, não é fácil levar uma esperança a quem está desesperançado. Mas se a gente tiver dentro da gente essa convicção de que Deus nos torna capazes de tal ato, de tal movimento, é porque nós nascemos para sermos semelhantes a Ele e podermos, sim, dar a mão no momento que a gente mais sabe que o outro está precisando. Quem de nós não passou por momentos difíceis aqui? Eu posso me enxergar em momentos tão delicados na minha vida e que eu posso agradecer a Deus, sim, porque houve pessoas que estenderam a mão e me conduziram nessa hora de tanta tristeza e tanta dor, não é? Então, eu penso que esse movimento dos amigos paralíticos está muito claro na cabeça da gente. A gente não está se apercebendo de que a gente precisa estar com isso em movimento. A gente sabe que o sofrimento existe e muito forte. E muitas vezes a gente não tem o que dizer a quem está sofrendo tanto. Porque as palavras, elas não traduzem o sentimento do coração da gente, muitas vezes. E aí eu lembro de alguns relatos de pessoas cristãs que na hora da agonia, numa cama de hospital, chamaram alguém para cantar, não é? E eu lembro que uma das passagens que eu li, o pastor, que estava muito doente numa cama de hospital, ele chamou o rapaz que tocava na igreja e ele foi lá com o violão. Ele disse: não, não, eu só quero que você cante um pouco no meu ouvido. E quando ele começou a cantar, o Espírito Santo inundou o coração desse homem que estava doente de paz. Eu fico pensando também, eu lembro que com a irmã de Teresa, Diana, quando ela estava no hospital, internada, também já bem mal, eu combinei com a Anitta e nós fomos lá e cantamos. E como foi forte esse momento. Então, eu acho que a gente não precisa que o outro chame essa atenção da gente. A gente precisa ser amigo ou amiga o suficiente para a gente saber levar uma palavra de conforto. Eu penso que quem está no leito do hospital, como precisa ouvir coisas boas. Como precisa ouvir palavras serenas e tranquilas. Como precisa ter conhecimento de como o reino é bonito. Deus há de capacitar cada um de nós para que possamos levar uma palavra a quem está sofrendo tanto. Eu fico me imaginando e fico agradecendo a Deus, os amigos e as amigas que Deus colocou na minha vida. Porque eu tenho certeza de que quando eu não tiver fôlego, quando eu estiver muito cansada, quando eu estiver muito triste, esses amigos e amigas, com certeza, vão revezar comigo a sua esperança, a sua alegria, e vão me emprestar essa alegria e essa esperança naqueles momentos que eu não tiver. Porque me lembra, né, muito o centurião, quando ele foi até Jesus e disse: Senhor, meu servo está doente. E Jesus disse: eu vou até a sua casa. E ele diz: não, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas se tu disseres uma só palavra,
o meu servo estará curado. Então, aquele centurião emprestou a fé dele para que o servo fosse curado. A gente precisa emprestar aos que estão precisando e tão perto de nós um pouco dessa esperança, um pouco dessa alegria que vem de Deus e que Deus nos colocou aqui na terra tão somente para fazermos esse revezamento e essa permuta de sentimentos que só vem de Deus. Não é à toa que quando você vê uma pessoa que você ama sofrendo, você tenta chegar perto de alguma forma, não é? Eu não sei se vocês, eu estou me fazendo entender, mas a gente tenta chegar a uma forma da gente dizer, olha, estou aqui, né? Conte com a minha esperança e com a minha mão quando você não tiver forças, porque eu também tenho dias e vou ter dias, eu sou humana, todos nós somos iguais, que eu vou precisar que os meus amigos me emprestem fôlego, me emprestem alegria, me emprestem a paciência e a esperança de que eu preciso naquele momento que eu estiver vivendo e caminhando com tamanha tristeza. Eu fico pensando que hoje, como o Dia do Amigo, esse texto bíblico é o texto que mais me comove a título de amizade, quando esses 4 amigos ajudam esse paralítico sem qualquer interesse, não é? E a gente verifica que eles dão o melhor deles para aquele homem que está ali. E ainda teve o detalhe de que as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar ainda reclamaram do barulho. Esse barulho aí, tal, não sei o que lá, olhava para cima tal, e Jesus mandava fazer silêncio, né? Porque eles estavam fazendo muito barulho lá em cima. Pois é, mas o que ocorreu naquela sala, né, foi um forte, um divisor de águas, quando Jesus disse, inclusive esse texto é um dos raros que Jesus diz, eu aqui na terra sou o único que posso perdoar os pecados. E esse texto é bem claro. E aí eu volto mais uma vez à reflexão de nós mesmos, né? Eu hoje, por exemplo, eu fui pegar a minha lupinha nova que eu fiz. Eu aproveitei uma armação que eu já tinha e fiz mais uma lupa. Como eu derrubo muita lupa, eu arranho a lupa e fica ruim para enxergar. E eu mandei fazer. Eu fui buscar hoje, que fica lá no centro da cidade. E eu faço sempre com esse senhor, o seu Francisco, né? E que ele conhece lá a moça que manda fazer. Aí eu cheguei lá, eu disse, e aí, seu Francisco? Eu disse, pois é, já está pronta, Angélica, aqui e tal. Aí eu fui provar a lupa, e enquanto o seu Gilson dava uma volta para me pegar na ótica, que é bom, muito lá no centro, ele conversava comigo e dizia, mas Angélica, como é essa mesma situação sua? Eu disse, olha, seu Francisco, graças a Deus, eu tenho esse problema, porque eu já estou no penúltimo grau, né? O último é o 14, eu estou até o 12. Eu disse, mas olha, eu só tenho a agradecer, porque Deus me proporcionou tudo de bom. Posso mandar fazer a lupa, eu tenho um computador. Eu disse, pois é, Angélica, aqui eu tenho casos de crianças de 2, 3 anos que já usam uma lupa 14, mais do que a sua. Eu fiquei escutando assim. E aí ele disse também tem uma senhora que ela tem uma condição financeira muito boa, mas ela não não cuidou da visão, apesar de ter diagnosticado lá no início com a degeneração. E aí, quando chegou mesmo a degeneração, ela foi embora para Belo Horizonte, com muito dinheiro e tal, mas o médico que atendeu disse, agora é tarde, porque a gente sabe que a degeneração macular, ela não tem cura, né? Ela retarda um pouco a sua evolução com essas coisas que a gente faz, como aplicação e tal, mas a gente sabe que a degeneração lá na frente, ela vai retirando a visão. Então, ele me contando essas coisas, e eu fiquei ali pensando, né? Nessas mães que têm essas crianças de 2 anos, de tão novinhas, né? Precisando de lupas tão fortes que até um adulto como eu, uma pessoa já mais velha, sente uma dificuldade enorme.
E eu fiquei ali pensando, eu não sabia nem que ia falar sobre esse texto, e fiquei pedindo a Deus pelas aquelas mães, porque não há mãe que não se preocupa. Eu lembro da minha, que morreu tão triste, né, com o problema da minha visão, e eu já tão mais velha. Imagine uma criança, né, que vai precisar se locomover em tudo na vida. Então, a gente, quando tem esse entendimento de Deus, a gente não escuta mais as coisas só por escutar, não é? A gente para e a gente reflete e fica pensando, né? E hoje, nessa data em que se comemora a amizade para mim é uma coisa muito profunda, né? Muito profunda, e eu hoje peço a Deus que coloque pelo menos esses 4 amigos na minha vida, que eu possa contar, e eu conto, graças a Deus, de uma forma que eles possam estar perguntando comigo as emoções que eu não posso ter nos dias que eu estiver tão triste e que eu esteja tão desanimada. O que me faz sentir com relação a todo esse texto que a gente refletiu hoje de noite? O que a gente pode concluir? Quantas pessoas ao nosso redor estão precisando que a gente cante, ou que a gente converse de formas diferentes, encontradas só por Deus, para a gente suavizar o sofrimento das pessoas, para a gente deixar que as pessoas possam ficar mais tranquilas e que elas possam entender e ter a certeza de que nós estamos ali prontas para revezar nossas esperanças e a nossa fé em Deus para aquelas pessoas. Eu não tenho dúvida de que a nossa casinha de oração tem se movido nessa direção, porque a gente tem alcançado, pelo menos, aqueles que a gente pode alcançar, satisfazendo algumas necessidades daqueles mais necessitados que a gente tem encontrado. Mas o mais importante que eu queria deixar claro é que, às vezes, a gente nem se apercebe que a gente tem esses 4 amigos por perto. E, às vezes, também, a gente precisa ficar atento a ser um desses 4 amigos na vida das pessoas, porque as pessoas precisam umas das outras. Uma andorinha, né, não faz verão. É verdade, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de que muitas vezes eu possa conduzir alguma de vocês e vocês possam me conduzir nas necessidades e nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Dia do Amigo. Temos a comemorar. Dia do Amigo. Sim, nós precisamos cada vez mais, não por obrigação, mas para sermos esses amigos que o outro precisa nas horas mais difíceis. Às vezes, eu pego no meu celular uma pergunta assim, né? Oi, anjo, que saudade. Como você está? E aí eu fico pensando, eu estou bem, está tudo bem, graças a Deus, mas eu digo, meu Deus, o que será que tem por trás dessa pergunta? Meu Deus, que atrás dessa pergunta essa pessoa possa sentir o meu abraço, porque a coisa mais importante é uma pessoa, quando está triste, se sentir acolhida num abraço de um amigo ou de uma amiga. E eu hoje não tinha como não passar essa mensagem para vocês que estava no meu coração. Eu só tenho a agradecer a todos os amigos que eu tenho. E tenho sim que pedir a Deus que me dê coragem, que me dê discernimento para que eu possa adentrar nos hospitais na hora que Deus colocar no meu coração. E que eu possa, quem sabe, cantar uma música,
Quem sabe contar uma história com final feliz, enfim, de uma forma muito particular e individual para o reino de Deus, dizer: você é um filho ou uma filha muito amada por Deus. Palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. 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 Então, minha gente, como sempre, eu deixo aí para vocês falarem, não é? Eu louvo e agradeço a Deus pelos 27 anos de amizade. Louvo a Deus pela sua vida de Leinha, mãezinha, Helenisa, que foram sempre, e tenho fé em Deus que serão sempre amigas. Beijo. Também, Gracinha. Também. A amizade é fundamental, né? Porque nos momentos mais difíceis que a gente passa, nós só podemos contar com aquele amigo, aquele verdadeiro amigo, né? Porque às vezes tem muita gente que diz nossos amigos, mas na hora que a gente mais precisa, correm todos. Então, a gente que tem assim um amigo de verdade, a gente tem que preservar mesmo, porque está muito difícil a gente ter amigos verdadeiros, né? Então, eu também agradeço muito os amigos que eu tenho. Você, Leinha, Zita, Edinha, que me ajudou muito, Tereza, quer dizer, a gente tem uma corrente de amizade muito grande dentro da casinha, né? A gente não precisa estar junto, cara a cara, mas quando a gente precisa, só é gritar que está ali para apoiar, para ajudar. Eu me lembro quando eu fui para o Procap, que saí desesperada, e quando eu gritei, Leinha, você foi a primeira a providenciar, a ver amigos que tivessem lá dentro, né? Então, esses é que são os nossos verdadeiros amigos. É aqueles que se preocupam com a gente, não nas horas boas, mas na hora que a gente mais precisa. E eu, graças a Deus, eu tive esse acolhimento na casinha de oração. Na hora que eu mais precisei, eu encontrei verdadeiros amigos ali dentro, que lá fora, onde eu vivia, eu não encontrei. Todos correram, todos. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus essas minhas novas amizades, porque hoje mesmo, meus amigos são vocês. Eu e minha família, né? Porque a minha família, nós, as irmãs casazeiras, a gente somos muito unidas, graças a Deus, né? Mas para eu dizer que eu tenho uma amizade, não tenho. Feito vocês têm, como Gracinha diz, ó, 27 anos, é a coisa mais linda. Eu não tenho nem de 5 anos, só a amizade de vocês, da casinha, né? Eu não tenho uma amiga que eu possa dizer assim, poxa, essa amiga minha teve comigo todos os momentos da minha vida. De jeito nenhum. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Eu não tive amigos para quando eu passei pelos meus piores momentos na minha vida, que dissesse assim, venha cá, eu dou um ombro amigo. Porque às vezes dinheiro não é tudo, não. Basta você ouvir, apoiar, ajudar com palavra. Então, isso vale mais do que qualquer coisa. E eu, quando eu passei... E eu tinha muitos amigos, viu? Quer dizer, eu pensei que tinha. Eu pensei que tinha. Porque na hora que eu vivia muito bem, eu tinha muitos amigos, casa cheia. A minha casa sempre vivia cheia, era churrasco, era festa, era isso, era aquilo. Mas na hora do pega para capar, é feito daquelas histórias, os ratos correram todos, entendeu? Então, eu só vim ter verdadeiros amigos quando eu entrei na casinha, que eu me senti bem acolhida, coisas que eu, para me adaptar, demorei muito, entendeu? Porque eu não estava acostumada com esse acolhimento.
Eu estava acostumada, quando eu entrei na casinha, a muito sofrimento, muita solidão, e foi lá que eu encontrei os verdadeiros amigos que são até hoje. Graças a Deus. Amém. Vocês é que são os verdadeiros amigos. Amém, Mari. Amém. Legal, Marinete. Muito bonito o seu testemunho. Né? Porque eu me Obrigada, lembro de você, a primeira vez que eu lhe vi. Você era que puxava a corda de caranguejo. Como hoje ainda Todo puxo. mundo a gente queria separar e era todo mundo no quarto só, daquele curruchiado de caranguejo. Né? Aquele tempo todo. E isso nos lembra com muito carinho, né? Com muita graça até, né? Porque quando a gente queria fazer uma coisa, mas aí vocês foram no barco de vocês, entendeu? Eu acho que daí já foi plantado na casinha um ponto de amizade ali. E você soube desenvolver. E você soube desenvolver, você, Rosinha, né? Vocês souberam desenvolver essa amizade. Vocês souberam construir também. Não só foi a casinha deu espaço, não é? Para que vocês construíssem. Você construiu, graças a Deus, vocês têm esse amigo da casinha, os amigos da casinha. Graças a Deus. Graças a Deus. E foi num momento também tão difícil da sua vida que você encontrou a Angélica, que encontrou Leinha, né, como você disse agora, Zita, né? Então, essas pessoas que deram assim a mão a você, porque isso é que é importante. É como você disse, no momento da alegria está tudo junto. Quando você cai e precisa ser alcançada, corre todo mundo. Mas isso também é um aprendizado para a gente. A gente não vai repetir mais. Por mais dinheiro que você tenha, você pode ser podre de rica, você não repete mais isso. Né? Você vai ter seus amigos, você sabe quem são os seus verdadeiros amigos. Sabe? Hoje você tem certeza disso. Né? Então, toda experiência é válida, porque amigo é uma coisa muito boa. Né? E a gente tem muito prazer. Eu mesma tenho muito prazer em ser você, suas irmãs, que foi uma coisa maravilhosa na vida da casinha. Graças a Deus, graças a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta também à Angélica. Angélica, tu só tem 4 amigos, eu posso ser a 8ª? Meu amor, eu tenho, mas eu achei muito bonito o testemunho de Marinete, porque ela disse assim, eu nunca tive, geralmente a gente não comenta as coisas assim, que a gente se acha mais enfraquecida. Eu verdadeiramente, eu agradeço muito a Deus, porque Deus colocou muito, vocês, de uma certa forma, fazem parte da minha superação, nessa minha última dor da visão. Eu lembro que quando eu tive um problema muito grande financeiro, e eu acordei no dia seguinte, estava sem nenhum tostão, e eu lembro perfeitamente que eu perdi minha visão por conta disso, eu não tenho dúvida. Porque eu ficava preocupada em não ter dinheiro para pagar o plano de saúde de mamãe já velha, e eu sofri muito, e eu sei que o trauma da minha visão foi essa. E eu lembro que eu não sabia o que fazer, e Edna Nunes deixou uma importância para mim, Leinha, independente de Alexandre, e eu nunca vou deixar de agradecer a ela. Todas as vezes que eu encontro Edna Nunes, ela está aí. Eu digo a ela, eu nunca vou esquecer, porque, às vezes, veja, eu não sei, tem momentos na vida que a gente passa que aquele dinheiro é como se fosse milhão. E eu sempre que falo com Alexandre e Edna, eu bato na mesma tecla. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mamãe, porque eu não sabia como pagar o plano de saúde de mamãe. Isso foi uma amizade, mas eu tive outras entre vocês na minha cirurgia. Vocês fizeram uma cota, toda a casinha. Eu não tinha também dinheiro para pagar, ela foi particular. E cada uma de vocês me ajudou da forma que vocês puderam. E é dia de novo. Edna me deu as passagens com a Alexandre. Eu vou para outra live, tchau. Eu lembro, a consulta de mamãe, que a Elza chegou a pagar.
E Zita também me tocou muito o coração. Zita chegou aqui em casa um sábado, com o cartãozinho dela. Correndo, esbaforido e toda Crédito. suada. Ela tinha um limite de R$ 7.000 no cartão. Eu nunca vou esquecer. Ela disse, você vai levar esse cartão que você precisar, você vai gastar. E me deu uns dólares que a gente não usou e devolveu a ela. Mas o que eu estou querendo dizer, quando eu conto isso, eu não conto para diferenciar que uma deu mais, não. Exatamente. Vocês me ajudaram todas de uma forma que eu jamais, por exemplo, enquanto eu estive em Brasília uns 16 dias, a casinha esteve ajoelhada em oração. E eu tenho certeza que o meu sucesso também veio por Deus, através do clamor, eu não tenho dúvidas disso. Mas é importante que a gente não esqueça de reconhecer as pessoas que nos ajudaram. Eu acho fundamental. A minha gratidão, ela vai se estender sempre. E mamãe morreu. Porque mamãe morreu, assim, dizendo, eu lembro que mamãe disse, Angélica, nunca vou esquecer as pessoas que fizeram alguma coisa. Quando essa porta se abria e que chegava, é por isso que eu dou tanto valor a feiras, a coisas, porque com a gente foi diferente. Quando essa porta se abria, que entrava uma feirinha, simples que seja, era uma festa aqui em casa. Edna, todas as vezes, nessa minha fase que eu tive de problema financeiro, todas as vezes que ela saía com o Leia, ela mandava um dinheirinho para a gente. Ela sempre pagava as coisas. A gente, olha, minha gente, eu fico muito feliz. Eu não podia deixar de dar essa reflexão de amizade hoje. Porque eu olho para trás, se não fossem as mãos estendidas que revezaram na minha mãe a esperança, a alegria, desses dias tão difíceis que levou a minha visão. Mas, assim, foram-se os anéis, mas os dedos ficaram. O melhor de mim ficou a força de vontade e a vontade de ir em busca do que sofre para levar alguma palavra de conforto, nunca morrerá no meu coração. Então, Deus tem uma finalidade para a minha vida. Aí o seu Francisco dizia, mas, Angélica, você anda só com esse problema da visão. Eu disse, olha, eu ainda ando, e dá tudo certo. Eu ando devagar e dá tudo certo. Então, é graça de Deus. É graça de Deus. Eu só tenho a agradecer e reconhecer cada vez mais tudo que vocês fizeram, os centavos, as dezenas, os R$ 1.000 que chegavam na minha conta para me ajudar. Minha gente, nunca que eu vou esquecer essas mãos que fizeram junto de mim. Não tem como esquecer. E não estou me fazendo de vítima, coisa nenhuma, qual coisa que eu não suporto me fazer de vítima. Eu estou dizendo do meu reconhecimento, da minha gratidão e da presença de Deus na nossa casa, cada vez que entrava alguma doação. Porque mesmo sem pecadores, sem entender as coisas direito, teve horas que eu disse, meu Deus, eu acho que eu, Leia e mamãe, a gente tem que morrer, como a gente vai sobreviver? Chegou a época de eu pensar assim, porque por um erro, de repente você acorda na sua conta só com R$ 200, só o plano de mamãe era 3 dias. E eu olhava para a mamãe assim, e dizia, meu Deus, como é que a mamãe vai chegar aos 80, chegou aos 80 anos, e ela vai para a indigência, porque eu não tenho condições de pagar, como é que vai ser? Então, lógico, mas tudo isso, Deus não deixou que a gente, assim, ficasse pior. Compreendem isso? Em nenhuma semana eu faltei à casinha de oração. Nunca eu busquei Deus em todas as pessoas que precisavam de apoio na casinha. Eu precisava desempenhar o meu papel junto de Deus. E nunca, mamãe, mesmo não ter, eu não deixei de ir à casinha de oração. Não é porque é casinha, não é porque a Angélica liderava, não.
porque eu sabia que eu ia encontrar pessoas mas tão fragilizadas, que elas precisavam encontrar em mim um conforto e uma superação que jamais vem de mim, mas sim de Deus. Então, é isso que eu queria dizer para você. Por exemplo, Edna e eu, nós temos um desafio. E muito dessa minha reflexão tem a ver com o que Edna me falou da situação de Anchieta, que ele ainda está lá e tal. Mas não sei como. Mas Edna e eu precisamos buscar orientação em Deus para talvez cantar uma música naquele hospital para o próprio Anchieta e para a família dele. Como a gente vai fazer? É evidente que a gente não sabe. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos colocar numa situação para que a gente possa chegar e tentar dizer assim, como Jesus ensinou com o paralítico: filho, filha, todos os teus pecados estão perdoados. Eu só lhe dizer uma coisa. Quando você falou essa frase de Jesus, eu fiquei extremamente tocada com essa sua frase. Porque eu sonhei com Sheila. E eu dizia exatamente isso a ele. Anchieta, não se preocupe. Está tudo perdoado. Exatamente. Então, eu fiquei muito assim, fiquei muito tocada, porque eu dizia exatamente isso a ele. Eu ia no hospital, então eu quero lhe dizer que eu já fui, viu, Angélica? Eu já fui lá no hospital. Aí eu ia lá no hospital fazer uma visita a ele. Aí eu dizia assim, ó, Chico, não fica tranquilo, está tudo bem, já está tudo perdoado. Aí a gente se comunicava, e era uma comunicação assim, que eu falava, mas eu não falava, tá entendendo? Eu sei, demais. Eu não falava essa palavra, assim, como eu estou falando aqui para vocês. E ele também tinha todo o entendimento. Era uma coisa tão bonita, super bonita. Aí eu acordei assim, eu disse, meu Deus, será que a Anchieta morreu? Fiquei com esse sentimento, foi essa semana. Aí você me trouxe essa palavra. E eu sabia exatamente o que eu tinha dito. E eu fiquei pensando assim, eu disse, meu Deus, a Anchieta morreu, porque eu sonhei que eu dizia a ele que estava tudo perdoado, só pode ser a morte. Eu fiquei assim, com aquela coisa bem, sabe, forte. Aí eu disse, não vou nem comentar isso com ninguém. Não comentei isso com a esposa, não comentei isso com ninguém. Aí, na quinta-feira, o doutor Paulo me liga dizendo que saiu o resultado do histopatológico, da biópsia, dizendo que ele tinha o pior dos tumores. Disse, Edna, eu achei o pior tumor que eu poderia achar. Aí eu acho que o doutor Paulo, quando fala comigo, ele espera que eu faça pergunta ou que eu faça comentário. Aí eu fico serena, bem serena. Sei. Aí ele disse, olha, para mim é uma grande frustração, porque eu gostaria muito que fosse diferente, mas não é. Esse tumor é como se ele dissesse assim, eu faço, eu aconteço, quem manda sou eu. É o nome dele, se eu puder traduzir. Então, eu não sei o que eu vou dizer a esta família. Quando eu peguei o resultado dessa biópsia, eu fui para a capela. Isso é a frase do Dr. Paulo Tadeu Breiner. E eu pedi a Deus orientação para que eu pudesse falar com essa família. Você pode dizer a ela que ela venha falar comigo. Eu disse, por não, pessoal. Quando é isso? E segunda-feira eu estou no hospital. Eu disse a ela que venha falar comigo, por favor. Ela disse, está certo. Pode dar meu telefone a ela. Aliás, eu não entendi. Aí veja a frase.
Aliás, eu não entendi até agora. Por que ela não liga para mim? Por que é você que fala comigo? Porque ela tem meu telefone. Aí eu disse, nem eu, doutor Paulo, também não sei. Eu não sabia que ela tinha o seu telefone. Ele disse, pois, diga a ela que ela fale comigo segunda-feira no hospital. Bom, e aí, para, digamos assim, fechar esse ciclo, eu dei a ela o telefone. Ela disse, mas Edna, Raíssa, filha, viu que aqui no celular de Anchieta tem o número do Dr. Paulo e a gente nunca prestou atenção. Está certo. Está tudo certo, Maria. Ela falou com ele, me reproduziu a conversa, eu fiz de conta que não sabia de nada, né? Que eu não sabia dessa origem da biópsia. Assim, escutei ela o tempo inteiro e ela disse assim, e ela muito firme, naquela postura que ela tem tido o tempo inteiro. Ela disse, eu ouvi o que ele me falou, tive a compreensão, eu perguntei a ele assim, olha, ele pediu Anchieta falou para a gente assim, que a preocupação dele era com a mãe dele tem 85 anos, e ele não queria que ela soubesse de nada, fosse o resultado negativo. Olha, se der alguma coisa errada comigo, se for um tumor maligno, for uma coisa ruim, por favor, não ligue para a mamãe, porque ela vai sofrer muito. Eu quero que ela seja poupada. Aí, Marinei perguntou ao doutor Paulo, explicou a situação, ele fez, olha, se eu pudesse aconselhar, eu diria que vocês fossem prevenindo, porque eu acho que é melhor, ela pode ter um impacto, ela já é uma senhora idosa. Procurem a pessoa ideal para ir conversando com ela, porque eu acho que seria importante ir colocando as coisas devagar. Ora, se o médico disse isso, não é, fica muito evidente que a situação não é nem um pouco confortável. Apesar disso, quando o doutor Paulo terminou de falar, ela disse que ele falou quase uma hora com ela e com a filha. A filha só fazia chorar e ela muito serena. Ela disse, pois foi assim a conversa inteira. Ele até me disse, Edna, que foi para a capela, que ele fez uma oração, que tinha gostado muito da gente. Você acredita que eu acreditei que ele rezou mesmo? Apesar dele não ser um médico que eu conheço há tempo, mas eu acreditei, Edna, que ele rezou mesmo por nós. E quando ele saiu, você sabe que eu tive vontade de dizer. Eu disse, não, mas não faço ideia. E eu disse, eu só tive vontade, não. Eu agradeci muito por tudo, por ele. Disse assim, doutor Paulo, o senhor é o médico que toda pessoa gostaria de ter. Falei tudo isso para ele, disse Edna. Disse, sim, mas estou escutando. Eu também nessa postura, calma, tranquila. Aí eu disse assim, doutor Paulo, eu não sei em qual circunstância, mas Anchieta vai lhe agradecer por tudo que o senhor fez por ele. Edna, ele chorou. Ele chorou. Eu vi que ali tinha um homem, não tinha um médico. Então, essas palavras para mim. Eu disse, olha, é um homem mesmo. É verdade. Eu fiquei assim, de feito. Então, veja, estou no meio do caminho. E também o fato dele ter sido a pessoa que fez a cirurgia realmente tem muito a ver com o processo da minha condução. Mas eu ficar no meio do caminho, eu descobri só agora que eu não precisava, porque o celular dele estava lá o tempo inteiro. Ela podia ter falado com ele o tempo inteiro. Entende? Mas eu só descobri quinta-feira isso. Já pensaram como são as coisas? Mas essa sua fala de hoje, do perdão,
É 6 anos de terapia. Em uma fala, em uma noite. Vou dizer a doutora Gilda que eu não vou mais, não. A gente vai encontrar uma forma. Nossa Senhora, eu tenho me incomodado. O que mais me deixa triste nessa pandemia é essa coisa de você não poder fazer tudo que está na sua cabeça, né? Então, assim, eu sei que Deus vai mostrar, a gente vai verificar. Eu não quero deixar de dar uma palavra assim a mulher de Anchieta, eu não sei. Deus vai, tudo que Deus faz, tudo que a gente faz, pelo menos eu coloco na mão dele quando eu vou falar nele, ou quando eu tento escutar a voz dele, se for da vontade dele, ele vai mostrar exatamente, vai abrir o caminho, vai dizer, Angélica, chegou a hora, é ali, vá. Entende? E eu, quando escuto a voz dele, eu não tenho medo nenhum. Eu vou porque eu sei que ele está me mandando assim mesmo. Como eu estava comentando com a Enia. Eu entrei 2 vezes no bloco cirúrgico, naquele problema da minha visão, e estou inteira. Quando a mão dele está por ali, não tenha dúvida, né? Todos os nossos pecados estão perdoados, não é? Quando a mão dele se estende à nossa cabeça. E eu acho que esse processo não só de Anchieta, mas de outras pessoas que a gente tem conhecimento que estão sofrendo, faz a gente refletir mais, né? Faz a gente chegar mais perto das pessoas, né? Às vezes eu me sinto muito, assim, impotente, não é? E fico